Nos primórdios do tempo, antes que as páginas da história humana fossem escritas, havia um mundo banhado em uma luz divina, um jardim de infinitas possibilidades. O Éden pulsava com a vitalidade dos nascentes rios da vida, suas águas refletindo o esplendor dos céus. Este era um tempo de maravilhas, quando o divino e o mortal compartilhavam o mesmo alento, e o véu entre os reinos era tão tênue que a própria essência do sagrado permeava cada partícula da criação. No firmamento, as estrelas cintilavam com propósitos conhecidos apenas pelas entidades celestiais que as observavam. Entre essas entidades estavam os filhos de Deus, seres de uma ordem superior, vigias das obras do Criador, designados para zelar e contemplar o desdobramento da vida. Eles existiam em harmonia com o cântico do universo, um hino de ordem e beleza, mas também de um silencioso anseio pelo desconhecido. Abaixo deles, o mundo humano vibrava com uma energia diferente. As filhas dos homens caminhavam com a graça que lhes fora concedida, suas risadas e cantos enchiam o ar com uma música que era ao mesmo tempo humana e divinamente inspirada. Eram a obra-prima da criação, moldadas com a delicadeza do artista supremo, e suas vidas desenrolavam-se no teatro terreno, onde cada amanhecer trazia promessas de alegria e tragédia. Através do éter que separava as dimensões, os filhos de Deus observavam, e o que viram despertou em seus corações imortais um sentimento estranho e perturbador. Um desejo crescia dentro deles, um anseio pelas belas filhas da terra. Este desejo era como uma chama que começava a arder, uma chama que nenhum cântico celestial poderia extinguir. À medida que esse anseio aumentava, um sussurro de sedição começou a se espalhar entre os filhos de Deus. Eles discutiam entre si, com palavras carregadas de paixão e poder. Por que deveríamos apenas observar? Questionavam uns aos outros. Por que não descer e experimentar a plenitude da vida que borbulha abaixo de nós? Assim, um plano começou a tomar forma entre eles, uma resolução para cruzar o abismo proibido entre o celestial e o terreno. Mas tal ato não era sem consequências. A transgressão de tal limite estava além da imaginação, pois nunca antes havia sido cometida, e a própria estrutura da realidade parecia tremer com a possibilidade de tal violação. Um grupo de filhos de Deus, movido pela rebeldia e fascínio, escolheu descer. Eles abandonaram suas estações celestiais e, como meteoros ardentes rasgando o véu da noite, desceram à terra. A beleza deles era incomparável, uma visão de esplendor que ofuscava a luz do sol e enfeitiçava todo aquele que os testemunhasse. Com sua chegada, a terra tremia e os céus silenciavam. As filhas dos homens olhavam para cima, com admiração e temor em seus olhos. Estes filhos de Deus não eram mais apenas observadores, mas participantes ativos no palco da criação, mudando irreversivelmente o curso da história humana. O encontro entre os celestiais e as mortais foi como o encontro de dois oceanos, um de luz e outro de carne. O amor que nasceu desse encontro era de uma intensidade que queimava como fogo sagrado, mas em seu calor havia também a centelha da destruição. Eles uniram-se em desafio ao céu e terra, e o fruto de sua união seria uma nova linhagem, uma raça de gigantes, os Nefilins. Os Nefilins nasceram como seres de dois mundos, herdeiros da força dos filhos de Deus e da beleza humana. Eles cresciam rápido, superando em estatura e poder todos os seres que os precederam. Com olhos que refletiam os astros e uma presença que desafiava a própria natureza, eles caminhavam sobre a terra como titãs, despertando tanto a veneração quanto o medo. As histórias sobre os Nefilins espalhavam-se como vento entre as montanhas, carregadas de admiração e terror. Aldeias e cidades humanas reverenciavam-nos como semideuses, seres de uma linhagem quase sagrada. Mas para os celestiais que permaneceram nos céus, uma preocupação crescente começava a turvar a clareza de suas mentes imortais. A ordem que uma vez foi imaculada agora se desenrolava em um mosaico complexo de consequências não intencionadas. Os filhos de Deus, que desceram, encontraram-se enredados em questões mortais, suas ações reverberando através do tecido da existência, uma perturbação que nem mesmo eles poderiam prever em sua totalidade. Enquanto isso, na Terra, a influência dos Nefilins começava a se manifestar de maneiras que perturbavam o equilíbrio natural das coisas. Seu apetite por poder e predileção por conflitos semeavam discórdia.
e suas proezas sobrenaturais causavam uma ruptura entre os homens, elevando alguns a reis e reduzindo outros a meros espectadores em sua própria terra. Nas moradas celestiais, um debate fervoroso irrompeu. Como os filhos de Deus poderiam ter se desviado tanto? A queda deles foi um eco distante da própria rebelião de Lúcifer, um eco que agora ameaçava o equilíbrio que o Criador havia estabelecido. Eles tinham se tornado agentes de caos em um mundo que foi criado para a ordem. As consequências do ato dos filhos de Deus não eram apenas espirituais, mas visivelmente apocalípticas. A natureza que antes florescia em simbiose com a humanidade começou a mostrar sinais de estresse. Tempestades sem precedentes surgiam, terras antes férteis secavam, e os animais grandes e pequenos comportavam-se de maneiras estranhas, como se pressentissem uma tempestade vindoura. Entre os nefilins, alguns perceberam a dissonância de sua existência. Eles eram poderosos, mas também eram paradoxos ambulantes, nunca totalmente aceitos nem pelos céus nem pela terra. Suas almas estavam atormentadas por uma sede de pertencimento que nunca poderia ser saciada. Uma sede que os levava a atos de grandeza e destruição. As filhas dos homens, que uma vez haviam olhado para o céu com inocência, agora contemplavam o horizonte com uma complexidade de emoções. O que havia começado como uma história de amor transcendente tornou-se uma tapeçaria complexa de relacionamentos e consequências que elas carregariam em seus corações e corpos. A harmonia da criação, uma sinfonia composta pelo Criador, agora estava desafinada. A dissonância crescia, como uma melodia que uma vez fora bela e agora era corrompida. Os filhos de Deus haviam introduzido uma nota estranha nessa música, e a criação inteira sentia a tensão dessa desarmonia. Rumores de um julgamento divino começaram a sussurrar através das folhas das árvores do Éden. A terra que uma vez foi abençoada agora tremia com o peso do pecado e da rebelião. Os homens e mulheres sábios olhavam para o céu, buscando sinais, perguntando-se se o Criador iria intervir, restaurar a ordem ou deixar o caos consumir sua preciosa obra. E no coração desse turbilhão estava a questão mais profunda e perturbadora de todas. A liberdade que havia sido dada tanto aos celestiais quanto aos humanos, essa capacidade gloriosa e terrível de escolher, poderia realmente coexistir com o plano divino? A busca por essa resposta moldaria o destino não apenas dos nefilins, mas de toda a criação, no prelúdio do que seria a maior prova de fé da humanidade. À medida que o tempo passava, o tecido que compunha a realidade terrena mostrava sinais de desgaste sob o peso da nova ordem estabelecida pela presença dos nefilins. A relação entre o céu e a terra, uma vez fluida e simbiótica, agora estava tensa e fraturada. Os homens começaram a olhar para os céus não mais com esperança, mas com uma expectativa sombria, temendo que o castigo por essa ousadia não tardaria. Entre os nefilins, crescia um sentimento de destemor e uma crença na própria invulnerabilidade. Com pais celestiais e uma estirpe terrena, eles viam-se como os legítimos herdeiros do mundo, acima das leis naturais que regiam os homens. Mas com esse sentimento veio também um vazio. Uma sensação de que, apesar de sua grandeza, algo fundamental lhes faltava. Os filhos de Deus que haviam permanecido leais ao seu propósito original observavam, desolados, a cena terrena se desenrolar. Alguns dentre eles começaram a implorar por misericórdia em nome da criação, enquanto outros clamavam por justiça e retribuição. A discórdia entre eles refletia a discórdia na terra, e uma fenda começava a se formar no próprio coração do reino celestial. Aqueles que desceram começaram a sentir o peso do remorso, percebendo a amplitude da disrupção que haviam causado. As relações com as filhas dos homens, inicialmente revestidas de amor e fascínio, começaram a se tornar complexas e problemáticas. O encanto havia se dissipado, deixando em seu lugar uma realidade crua e muitas vezes dolorosa. Enquanto isso, a humanidade lutava para se adaptar a uma existência na qual eram, ao mesmo tempo, participantes e espectadores. Alguns homens e mulheres buscavam alianças com os nefilins, tentando capturar um fragmento de seu poder para si próprios. Outros, porém, resistiam, buscando preservar a essência da humanidade e suas tradições frente ao avanço da influência dos gigantes. Os gigantes nefilins, embora fossem majestosos em força e forma, começaram a se desviar dos caminhos dos homens,
formando suas próprias sociedades. Eles construíam monumentos e cidades que desafiavam as leis da física e da arquitetura humana, maravilhas que levavam as pessoas a murmurar sobre os segredos perdidos do céu e da terra. Surgiram histórias de nefilins que se entregavam a atos de crueldade e tirania, usando sua força sobre-humana para subjugar e dominar. Ecos dessas histórias chegavam até o trono do Altíssimo, e a tristeza enchia o coração do Criador ao ver a dor e a corrupção que se espalhavam por sua criação. No entanto, nem todos os nefilins sucumbiram a esses impulsos sombrios. Alguns dentre eles buscavam uma vida de virtude, lutando contra sua natureza dualista para trazer ordem e beleza ao mundo. Estes se tornaram heróis de lendas, figuras que, apesar de sua origem controversa, mostravam que havia esperança de redenção. Mas a presença dos nefilins e a influência que exerciam sobre os reinos humanos não passaram despercebidas por todos. Havia aqueles, sábios e visionários, que percebiam o perigo que se aproximava. Eles viam a instabilidade crescente do mundo e buscavam conhecimento e sabedoria para entender e talvez reverter o curso do que parecia ser um destino inevitável. Enquanto isso, no reino celeste, um conselho foi convocado. Seres de luz e poder, os filhos de Deus que não haviam caído, reuniram-se para discutir o futuro de sua própria linhagem e da humanidade. Alguns falavam em perdão e reparação, enquanto outros, ainda feridos pela traição, exigiam que a justiça fosse cumprida. A Terra, em seu ciclo incessante, continuava a girar, mas agora suas estações estavam em desacordo, e os sinais do céu eram cada vez mais difíceis de interpretar. Profetas e místicos recebiam visões conflitantes, cada uma apontando para diferentes caminhos de salvação ou perdição. A incerteza permeava cada sussurro do vento e cada movimento das marés. Em meio a esse turbilhão, um nefilim particular, cuja força era apenas superada por sua sabedoria, começou a se destacar. Ele falava das estrelas como se fossem suas irmãs e da terra como se fosse sua mãe. Ele começou a reunir tanto nefilins quanto humanos sob uma bandeira de unidade e paz, buscando um caminho de concórdia entre os mundos. Este líder, cujo nome se perdeu nas brumas do tempo, ensinava que o verdadeiro poder não vinha da força ou da ascendência celeste, mas da capacidade de harmonizar o céu e a terra. Seus ensinamentos atraíram seguidores, mas também incitaram os ciúmes e a ira de outros nefilins, que viam nessa união uma ameaça ao seu domínio. A tensão cresceu, não apenas entre os nefilins, mas também entre os filhos de Deus, à medida que o destino da criação pendia na balança. Alguns entre os celestiais viam neste líder nefilim uma chance para a reconciliação, enquanto outros o consideravam uma abominação, uma mancha na pureza do propósito divino. Os humanos que se alinhavam com este líder nefilim também encontravam-se em uma encruzilhada de fé e destino. Eles deviam escolher entre a promessa de um novo mundo de harmonia ou a tradição de seus antepassados, que agora parecia frágil e distante frente ao poder dos filhos dos deuses. Os ensinamentos deste nefilim, embora cheios de esperança, não eram suficientes para aplacar a fúria que crescia entre aqueles que desejavam manter seu status e poder. Planos eram tecidos nas sombras, e o futuro prometido por este líder estava constantemente sob ameaça por aqueles que não desejavam mudança. E enquanto os nefilins lutavam entre si, a humanidade começou a perder sua identidade. A influência dos gigantes era tão penetrante que os homens começaram a esquecer suas próprias tradições e deuses. Templos outrora sagrados caíam em desuso e os rituais que mantinham a ordem social e espiritual foram abandonados. Mas em meio à decadência e ao desespero, surgiam bolsões de resistência. Grupos de humanos, liderados por visionários e profetas, começaram a se reunir em segredo, procurando preservar o legado da humanidade e planejar um futuro no qual o equilíbrio entre o divino e o terreno pudesse ser restaurado. Os presságios de uma catástrofe iminente tornaram-se cada vez mais claros. Sonhos proféticos e visões apocalípticas assombravam aqueles sensíveis aos murmúrios do divino. Havia um sentimento palpável de que o tempo para a ação estava se esgotando e que uma escolha teria que ser feita. No cerne de tudo isso, a questão sobre a natureza da liberdade e escolha humana permanecia. Os nefilins e os filhos de Deus haviam afetado irrevogavelmente o curso da humanidade, mas ainda havia espaço para a redenção,
o livre-arbítrio, essa dádiva preciosa e perigosa, poderia ser o meio pelo qual a criação encontraria seu caminho de volta à harmonia? A resposta a essa pergunta, escondida nas sombras do desconhecido, começava a se desvelar lentamente, enquanto o mundo esperava e observava. No auge da tensão, uma quietude anormal se assentou sobre o mundo. A terra parecia segurar a respiração. Os céus escureceram, e até as estrelas pareciam sussurrar entre si com um brilho apreensivo. Era como se o próprio cosmos estivesse à espera de uma resolução, de um desfecho para o drama que se desenrolava abaixo. Nesse interlúdio, um velho profeta, cujo rosto era marcado pelo tempo e cujos olhos brilhavam com uma luz de outro mundo, subiu aos montes para proclamar uma visão. Ele falava de um dilúvio, uma purificação que viria para lavar a terra da corrupção trazida pela união dos celestiais e terrenos. A mensagem era clara. Um novo começo era iminente. O líder Nefilim, ciente das palavras do profeta, convocou um conselho. Humanos e nefilins reuniram-se sob o céu tempestuoso, enquanto o vento carregava os últimos murmúrios de um mundo que estava prestes a mudar. Ele falou de unidade e preparação, de como eles poderiam sobreviver ao que estava por vir e construir um futuro fundado na sabedoria, não no poder. Mas havia aqueles entre os nefilins e os homens que ridicularizavam as palavras do profeta e do líder. Eles não acreditavam que algo tão radical como um dilúvio pudesse acontecer, que o Criador interviria de forma tão direta. Sua arrogância os cegou para os sinais que cresciam ao redor, sinais de que a natureza já havia começado a mudar. Enquanto isso, no reino celestial, uma decisão foi tomada. O Criador, em sua sabedoria, determinou que o mundo precisava de um recomeço. Aqueles que se corromperam teriam que enfrentar as consequências, mas também haveria misericórdia. Uma arca seria construída, uma embarcação de salvação para os justos e os inocentes, tanto humanos quanto alguns dos nefilins que buscaram o bem. O líder nefilim e seus seguidores deram início à construção da arca, uma tarefa que parecia impossível à vista dos homens, mas que, com a força e conhecimento dos gigantes, progredia dia após dia. Enquanto isso, o mundo ao redor descambava cada vez mais no caos, como se antecipasse o fim que se aproximava. O velho profeta, cujas palavras haviam iniciado a construção da arca, começou a reunir os animais, guiado por uma sabedoria que parecia vir diretamente do Criador. Casal por casal, os seres da terra entravam na arca, um sinal inequívoco de que as palavras proféticas estavam prestes a se tornar realidade. Os filhos de Deus observavam, divididos entre a tristeza e a esperança. Alguns entre eles desejavam descer e ajudar na construção da arca, mas sabiam que essa era uma tarefa para os seres da terra. Ajudariam de outra maneira, guiando e protegendo aqueles que estavam alinhados com a vontade do Criador. Com a aproximação do fim, os nefilins que se opuseram ao plano começaram a sentir medo. Eles viram que a arrogância havia sido sua queda e que a força e a imortalidade que acreditavam possuir não eram nada diante da vontade do Criador. Eles tentaram, em vão, construir suas próprias arcas ou encontrar refúgios nas alturas das montanhas. Finalmente o dia chegou. O céu se abriu e as águas do céu se uniram às águas da terra. A chuva caiu não como gotas, mas como rios, e os oceanos transbordaram seus limites. O dilúvio veio, implacável e total, cobrindo a terra e tudo o que havia nela. A arca com o líder Nefilim, o velho profeta, os justos e os inocentes, flutuou sobre as águas. Por dentro, a vida era preservada, um microcosmo da criação, um sinal de que, apesar da destruição que reinava lá fora, havia esperança e um futuro a ser reconstruído. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu e as águas cresceram. A grande inundação apagou as cidades dos nefilins, suas construções impossíveis e os monumentos à sua própria glória. Tudo foi reduzido a nada, lavado pela purificação implacável da água. Quando as chuvas finalmente cessaram e as águas começaram a recuar, o mundo que emergiu era irreconhecível. A arca repousou sobre o pico de uma montanha e os sobreviventes olharam para fora, para um terreno vazio e molhado, uma tela em branco pronta para ser pintada com as cores de uma nova humanidade. O líder Nefilim, o profeta, e aqueles que haviam sobrevivido saíram da arca com reverência, sabendo que tinham uma segunda chance, um novo começo.
Eles fizeram um pacto com o Criador, prometendo que viveriam com justiça e respeito pela vida que havia sido poupada. Nos dias que se seguiram, os humanos plantaram as primeiras sementes no solo úmido e começaram a reconstruir suas vidas. O líder Nefilim, cuja existência havia sido poupada pela misericórdia do Criador, decidiu que ele e seus seguidores não interfeririam mais. Eles se retiraram para os cantos mais remotos da terra, onde sua presença se tornaria lenda, um eco da era antiga. Os filhos de Deus observaram a reconstrução com um sentimento misto de alívio e melancolia. Eles haviam aprendido uma lição difícil sobre as consequências da transgressão, mas também sobre a capacidade de redenção. Eles juraram que guardariam a nova humanidade com mais cuidado, nunca mais permitindo que o orgulho e o poder os levassem a tal devastação. E assim, um novo capítulo da história da humanidade começou. Liderados pelo conhecimento e pela sabedoria do velho profeta e abençoados pela presença distante dos seres celestiais, os homens e mulheres começaram a estabelecer as fundações de uma nova sociedade, uma que se lembraria das lições do passado e olharia para o futuro com esperança. Com o tempo, a história do dilúvio e dos nefilins tornou-se uma narrativa transmitida de geração em geração. Transformou-se em mito, em parábola, em advertência. Mas aqueles que sabiam ler as entrelinhas da história compreendiam que havia mais do que mito ali. Havia uma verdade esquecida, um aviso para aqueles que se atrevessem a repetir os erros do passado. E o líder Nefilim, agora uma sombra entre as montanhas, observava em silêncio. Ele sabia que a história jamais seria completamente verdadeira ou falsa, mas que cada eco de seus atos continuaria a influenciar a humanidade em sua eterna busca por significado, poder e redenção. No final das contas, o que permanecia era a promessa de um arco-íris, um pacto entre o céu e a terra. Um lembrete de que, mesmo nos momentos mais obscuros, há beleza na promessa de um novo começo. E a história da humanidade, com todas as suas sombras e luzes, continuaria a ser escrita, uma página de cada vez, sob o olhar atento das estrelas. E assim, meus caros ouvintes, chegamos ao fim de mais uma jornada pelas páginas enigmáticas e sombrias da nossa história antiga. Através dos capítulos misteriosos de Gênesis, capítulo 6, versículo do 1 ao 4, viajamos por uma era onde o divino e o terreno colidiram de maneiras inimagináveis, dando origem a lendas e advertências que ecoaram através dos milênios. Diante de vocês, desenrolou-se a saga dos Nefilins, os gigantes nascidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, uma história de poder, queda e redenção. Testemunhamos o nascimento de uma civilização marcada tanto pela sua grandeza quanto por sua decadência. E vimos como a humanidade, diante da influência desses seres poderosos, quase perdeu a essência do que significa ser verdadeiramente humano. A narrativa culminou com o grande dilúvio, um evento de purificação e renovação, onde as águas não apenas lavaram a corrupção da terra, mas também abriram o caminho para um novo capítulo na história da criação. E na arca, uma simples embarcação construída pela fé e pela esperança, encontrou-se o embrião do mundo que conhecemos hoje. Como narrador deste conto, deixo-os com a reflexão sobre o papel do livre-arbítrio e a responsabilidade que acompanha a nossa capacidade de escolher. Que as lições dos antigos nos guiem e que os erros deles sirvam como faróis para nossas próprias vidas, lembrando-nos de que, apesar de estarmos em um mundo moderno, ainda caminhamos sobre a mesma terra que um dia testemunhou essas histórias incríveis. Agradeço por me acompanharem nesta exploração de A Bíblia Obscura. Que as sombras do passado iluminem os caminhos do nosso presente. Até o próximo episódio, continuem buscando a verdade oculta nas páginas da história e da fé. Que a paz do conhecimento adquirido seja com todos vocês.